Oi, tudo bom com você? Eu sou Raíssa Aguiar, treinadora. Trabalho com LPF, Low Pressure Fitness, trabalho com condicionamento e preparação física de atletas, corredores e nadadores. E faço serviço de atendimento domiciliar de personal trainer há 27 anos, em residências. Agora, eu também continuo fazendo o personal em residências, mas agora dentro da sua casa, através do atendimento online. E não só em Belo Horizonte, onde eu tenho uma residência, como também no mundo afora, ok? Bom, deixa eu contar um pouco mais da minha história para vocês. Foi através de ser atleta de natação que eu me construí como ser humano com os pilares de disciplina, foco, rendimento. Sim, foi tudo isso através do esporte. E eu tinha apenas 9, 10 anos de idade quando eu comecei a praticar a natação. E foi por conta dessa experiência de ser atleta de natação que eu me encantei com o quanto que cuidar do corpo trabalha a nossa mente, o nosso foco, o nosso rendimento e a nossa vida. E de lá pra cá, eu entendi que eu queria trabalhar com isso. Então, logo aos 15 anos, eu já dava aula de natação e já percebi assim, o encanto do movimento motor no nosso corpo. E o impacto que usar o nosso corpo, ter a resposta física, provoca em reação à nossa própria vida, tá? Então, eu fiz faculdade de educação física, depois eu fiz pós-graduação em atendimento personalizado. E é assim, venho ganhando a vida, cuidando das pessoas, do que elas têm de mais importante na vida delas. A casa delas, que é o próprio corpo. Eu gosto de dizer que o nosso corpo é a nossa casa própria, mas é uma casa própria que a gente ganha quando nasce, mas que a gente não pode dar, nem trocar, nem vender, certo? Então, é responsabilidade sua, minha, de cada um de nós cuidar da nossa própria casa. E quanto mais a gente cuida dessa casa, mais benefícios a gente tem para a nossa vida, né? Ela é uma casa que aonde eu vou, ela vai comigo. Então, a forma com que eu cuido dela é a forma com que ela vai me dar o retorno depois. Não existe aquela frase, se você não cuida da sua saúde agora, depois você vai cuidar da sua doença? Pois é, eu gosto de trabalhar com a saúde. Eu prefiro cuidar da saúde e evitar ficar doente, tá? Então, assim como uma casa, você não pensa nas estruturas de uma dobradiça de porta, por exemplo? Adoro essa comparação. Uma dobradiça de porta, você tem que lubrificar, você tem que apertar os parafusos, você tem que ver se essa porta não está empenada, se a tranca está fechando, tudo isso para ela funcionar. E uma porta, como essa minha de entrada da minha casa, ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, o tempo inteiro. Então, se eu não cuido dela, ela estraga. E se ela estraga, como que eu fico para entrar na minha casa? Certo? É a mesma coisa com o seu corpo, com as articulações do seu corpo. Se você não cuida das articulações do seu corpo, imagine você uma articulação que está com pouca lubrificação, que está sem amplitude de movimento e você começa a exigir dela movimentos que ela não está apta a fazer. Imagine uma porta que está enferrujada e você abre e fecha. Uma porta empenada que você abre e fecha. Ela não vai ter um bom funcionamento e ela pode estragar. Assim mesmo acontecem as lesões no seu próprio corpo. Então é por isso que eu tenho esse encanto em cuidar do corpo de cada um de vocês que me procura para falar, Raíssa, me orienta, eu ainda não sei como fazer isso,
tá bom? Outra coisa que eu acho importante é a gente trabalhar também com as estruturas de alongamento no nosso corpo. Sim, por quê? Porque as estruturas de alongamento do nosso corpo, elas proporcionam uma postura mais adequada, né? Você usando o seu corpo de maneira errada, ele também vai funcionar errado. Quer ver um exemplo interessante? Uma postura errônea do corpo desleixado, jogando o abdômen para frente. O abdômen para frente, ele vai deixar as vísceras fora do lugar, ele vai colocar a coluna em posição desfavorável e ele vai trazer um tanto de consequências, entre elas dores e possíveis lesões. Então, outra analogia que eu amo fazer é essa. Você escova os seus dentes todos os dias? Tá. Por que você escova os seus dentes todos os dias? Ah, eu escovo para não ter cárie, para não ter mau hálito, para cuidar da gengiva. Ok. E o que você faz para cuidar da sua coluna todos os dias? O que você faz? Você alonga a sua coluna? Você fortalece a sua coluna? Você se preocupa com as posturas que você usa no dia a dia para proteger a sua coluna? Então, como que você quer ficar sem dor na sua coluna? Então, tá vendo? É isso que eu faço. Eu gosto de acordar as pessoas e falar: ei, venha cuidar da sua própria casa própria e tenha uma vida mais feliz, mais leve, mais funcional e saudável para o seu corpo e para você. Então, convido a vocês para conhecerem o meu trabalho através do Instagram, Raíssa Treinadora, ou do Facebook também. E podem me mandar uma mensagem, podem enviar perguntas que eu respondo lá no meu Instagram, lá pelo direct ou então pelas postagens, ok? Ah, já estava me esquecendo de contar para vocês. Eu tenho alguns produtos gravados que neste último ano eu me policiei, eu me organizei, eu me reinventei para poder atender vocês que estão em casa, que não tem material e que precisam sair do sofá e que usam a desculpa de não ter tempo para fazer. Então eu gravei 2 programas muito bacanas e inovadores para que você atinja o objetivo de ser ativo. Não quero tornar vocês atleta com esses programas. Esses programas são para você ficar ativo. E são para aquelas pessoas que falam: eu não tenho tempo. Não tem tempo? Mas o programa tem 6 minutos. Isso mesmo, são 2 meses fazendo uma aula de 6 minutos para deixar o seu corpo ativo, saudável e com resistência. Quem não quer isso hoje em dia, do jeito que a gente anda vivendo? Tá certo? Então, você que começou a levar trabalho para casa, senta muito, tá de home office, o que custa você deixar 10 a 15 minutos do seu dia a dia para cuidar do seu corpo e ter mais controle da casa onde você mora, ok? Então é isso. Tenho esses 2 programas gravados. Ah, falei só de um. Deixa eu falar do outro. O outro programa é um programa de ativação da sua cinta modeladora natural. A nossa cinta modeladora natural, ela sustenta a nossa coluna, nossas vísceras e ela é o centro de eixo do nosso corpo. Já viram aquelas pessoas que compram uma cinta de elástico e coloca aqui no abdômen? Pois é, gente, não precisa gastar dinheiro com isso. A gente tem a nossa própria cinta. E o que acontece é que a gente relaxa, não usa, e ela vai ficando frouxa, a barriga vai pra frente, dá dor nas costas, existe queda de bexiga, queda de períneo, nos homens existe impressão na próstata. Já pensou que confusão que é envelhecer dessa maneira? Pois bem, eu montei um programa onde eu te ensino a ativar
essa cinta modeladora natural em casa, sem nada de aparelho, apenas você e um colchonete ou uma toalha, apenas para você não deitar no chão. Isso mesmo, e você vai sair com a cintura mais fina, organizada, funcional, colocando o intestino para funcionar, subindo o períneo, deixando de espremer a bexiga e não ter incontinência urinária, melhora também as hemorroidas. E para a seção mais importante do nosso corpo, a melhora na atividade sexual, tanto feminina quanto masculina. As mulheres passam a sentir melhor o corpo internamente, o que facilita e evita sentir dor nas horas das relações, e o homem consegue irrigar melhor a região perineal, o que proporciona uma melhor ereção. Gente, tudo de bom, não é mesmo? Sem dores nas costas, com melhor organização na atividade sexual, abdômen no lugar, cintura fina, o exercício programado todos os dias para você fazer durante 2 meses também, tá bom? E isso é só o que eu tenho de início de conversa, porque depois eu tenho uma mentoria e tenho um grupo onde a gente trabalha as questões para você conseguir de vez mudar a sua vida, o seu corpo, a sua casa. Eu chamo Raíssa Guiar, sou treinadora e estou aqui para trabalhar com você essa estrutura de base e deixar você funcionando para a vida que você quer ter. Um abraço, obrigada!